Olá, tudo bem? Nós continuamos com a nossa Lectio Divina no Sermão do Monte. Este sermão abrange 3 capítulos do Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. Essa semana nós vamos para o capítulo 7, do versículo 1 ao 12. Esse será o espaço que nós vamos pensar, refletir e aplicar aos nossos dias, às nossas vidas. Eu sempre digo que se você quer saber a ideia central do pensamento de Jesus Cristo, como ele imaginava que deveria ser o reino de Deus, como nós deveríamos nos portar nesse reino, o Sermão do Monte traz as linhas gerais. Seria o que numa linguagem da sociologia ou da história, nós poderíamos chamar de manifesto. É um manifesto, é um sermão, ele prega no monte e Mateus cria um paralelo entre Jesus e Moisés, que também subiu no monte e entregou ao povo hebreu a lei, as tábuas com os mandamentos que o Senhor mesmo o havia passado, revelado. Aqui é Jesus Cristo, que não fala em nome de Moisés, mas em nome de si mesmo. Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Nós somos hábeis em julgar. Nós somos hábeis em nos imaginar sempre melhores do que os outros. Nós não reparamos nos nossos próprios pecados, mas sim nos pecados dos outros. Por isso que não raramente nós escolhemos pessoas dentro da sociedade, grupos dentro da sociedade, para naqueles grupos descarregarmos todas as nossas frustrações, tudo. E mais do que isso, quando nós destacamos na sociedade um grupo que está em pecado, mas como nós destacamos, como se ele fosse o único grupo que cometesse pecado, essa é uma forma simulada de esconder o nosso próprio pecado. A forma melhor de esconder o próprio pecado é apontando o pecado do outro, apontando para o próximo e mostrando nele os seus defeitos. Isso faz com que as pessoas não olhem para nós e se esqueçam que nós também somos pecadores, temos defeitos enormes. Primeiro, então, aqui, ele diz que nós não devemos julgar, porque nós vamos ser julgados com a mesma medida que julgamos. Se nós somos misericordiosos, se nós somos pessoas de coração mole, digamos assim, nós teremos de Deus a sua misericórdia. Mas quando nós somos duros em julgar os outros, o Sermão do Monte diz que a nós será aplicada a mesma regra. E diz, como é que a gente pode dizer: deixa eu tirar o cisco do teu olho se no meu tem uma trave enorme? Então, o Sermão do Monte nos faz sempre voltar para nós, antes de apontar o pecado dos outros, os erros dos outros, os defeitos dos outros, nós devemos pensar sobre o nosso próprio papel. E aí, segue então até o versículo 12, depois ele vai falar sobre a eficácia da oração, dizer que nós devemos sempre pedir a Deus, o que você pedir, você terá, e ele usa uma analogia muito interessante. Ele diz o seguinte, que um pai não daria ao seu filho uma pedra quando este lhe pede pão. É claro que Deus conhece o nosso coração, sabe de nossas intenções, nós ainda nem pensamos e Ele já sabe o que nós vamos pensar, e muitas vezes nós pedimos alguma coisa a Deus e não recebemos. Sabe por quê? Porque nós dificilmente entregaríamos a um filho nosso de 5, 6 anos uma faca, uma arma, algo que lhe pudesse causar mal ou mal a outras pessoas. Então, muitas coisas que nós pedimos, nós não somos atendidos, porque seria como entregar a uma criança de 2 anos uma serpente para ela brincar, como ela imaginando que fosse um brinquedo de plástico, ou mesmo ainda sendo um animal, que não fosse um animal venenoso que pudesse lhe causar a morte. Por isso que nós então devemos sossegar
quando pedimos a Deus e o nosso pedido não for atendido, mais do que isso, devemos agradecer. Senhor, muito obrigado, porque esse pedido que eu fiz não foi atendido. Certamente ele me traria o mal e não o bem. Nós vamos pensar essas questões do Sermão do Monte, no capítulo 7, versículos do 1 ao 12, e aprofundá-las um pouco mais na nossa terça-feira, no nosso culto de doutrina, aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, no Paracatuzinho, que você é nosso convidado se mora em Paracatu. Deus o abençoe, até nosso próximo encontro na nossa Létio Divina.